E aí, pessoal, tudo bem? Novembro chegou com tudo e, com ele, uma pauta super movimentada lá no Supremo Tribunal Federal. Aqui no Opa News BR, a gente vai dar uma olhada de perto nos julgamentos mais quentes, aqueles que podem realmente mudar as regras do jogo no país, da economia até a educação. Vamos nessa? Para facilitar a nossa vida, a gente organizou os casos em grandes temas, tá? Primeiro, vamos falar do que afeta diretamente o nosso bolso. Depois, a gente mergulha em educação, direitos fundamentais, as regras do poder político e, claro, no finalzinho, tem aquele resumo com os pontos-chave para não esquecer. E olha, a gente já começa com um tema de alto impacto. São 3 julgamentos que podem afetar desde a grana que o governo arrecada até o preço do plano de saúde e da comida que a gente compra no mercado. A grande questão aqui é a seguinte: o imposto sobre grandes fortunas, o tal do IGF, está lá na Constituição, mas nunca foi regulamentado. O Congresso, digamos, deixou na gaveta. E agora? O STF vai decidir se essa inércia é inconstitucional e o que pode ser feito para resolver isso. Bom, além das grandes fortunas, tem mais coisa importante na mesa. Olha só, a discussão sobre os benefícios fiscais para agrotóxicos. É uma balança, né? Manter os benefícios pode deixar os alimentos mais baratos, mas tem toda a discussão sobre os riscos para a saúde. E nos planos de saúde, o Supremo decide se a proteção contra reajustes abusivos para idosos vale para contratos que foram assinados antes mesmo da lei existir. É o tipo de decisão que bate direto na vida das pessoas. Agora, saindo um pouco do dinheiro e da economia, o nosso próximo destino é a sala de aula. O debate aqui é quente, envolvendo educação e ideologia. São 2 decisões que podem traçar os limites do que acontece dentro das escolas brasileiras. Olha só essa frase. Ela foi tirada de uma lei lá de Santa Cruz de Monte Castelo, no Paraná. Esse é o centro da discussão do famoso caso Escola Sem Partido. A questão é, um município pode criar regras tão específicas assim sobre o que um professor pode ou não pode falar em aula? Então, a ideia por trás do programa é essa aí. O que o Supremo vai ter que analisar é se uma lei com esses princípios acaba ferindo a liberdade de cátedra dos professores ou até mesmo se ela não invade uma competência que seria do governo federal, que é de definir as diretrizes da educação no país. E ainda falando de escola, tem um outro debate que parece mais do dia a dia, mas que tem um impacto gigante na vida dos professores. O STF vai bater o martelo. O tempo do recreio deve ser pago como hora de trabalho, porque, pensa bem, mesmo no intervalo, o professor continua ali, responsável pelos alunos, à disposição da escola, certo? A resposta para isso pode mudar a folha de pagamento de milhares de educadores. Ok, agora o papo fica ainda mais sério. A gente entra num campo que trata de garantias fundamentais e também do exercício de algumas profissões. São decisões que podem reforçar ou até redefinir direitos de grupos específicos e da sociedade como um todo. Olha, esse julgamento aqui é talvez um dos mais importantes e simbólicos do mês. 7 partidos políticos, junto com a Coalizão Negra por Direitos, estão pedindo ao STF que reconheça oficialmente que existe no Brasil uma violação sistemática e estrutural dos direitos da população negra. Se a decisão for favorável, isso pode forçar o Estado a criar políticas públicas muito mais efetivas. Pode parecer uma coisinha técnica, né? Mas a resposta para essa pergunta vai ter um efeito cascata enorme. O STF vai decidir se os advogados que trabalham para o governo como procuradores e defensores precisam ou não estar inscritos na OAB. E o detalhe mais importante, esse caso tem repercussão geral. Mas afinal, o que é essa tal de repercussão geral? É mais simples do que parece, ó. O Supremo pega um caso para ser o líder, o modelo. Eles julgam esse caso e criam uma regra, uma tese. A partir daí, essa regra passa a valer para todos os outros processos iguais que estão parados na justiça pelo Brasil inteiro. É um jeito de padronizar as decisões, sabe? E para a gente fechar esse bloco de cidadania, tem mais 2 casos para ficar de olho. O primeiro discute se uma lei do Rio de Janeiro que garante transporte de graça em avião para animais de suporte emocional é constitucional. O segundo é mais técnico, mas afeta a vida de muita gente. O STF vai definir quem julga a validade do vínculo de trabalho de ex-servidores da Funasa, um órgão de saúde que foi extinto. Beleza, agora a gente chega no último grande tema antes de amarrar tudo. E aqui o assunto é poder. A Corte vai mexer diretamente nas regras do jogo político, definindo os limites para sucessão em cargos importantes. Pensa só na situação. Um vice assume a presidência ou o governo por um tempo, porque o titular precisou se afastar. Esse período conta como um mandato inteiro, impedindo uma futura reeleição? O STF já deu a entender que não. Mas o ponto agora é definir um prazo máximo para essa substituição. Isso é importante para evitar uma brecha para o que alguns chamam de terceiro mandato.
Ufa, é bastante coisa, né? Então, para não ficar nenhuma dúvida, vamos recapitular os pontos mais quentes, os verdadeiros campos de batalha jurídicos que vão agitar o mês de novembro lá no Supremo. Então, resumindo a ópera, o que a gente precisa ficar de olho mesmo é a possível criação de um imposto para os mais ricos, a definição sobre liberdade de expressão nas escolas, o reconhecimento de uma dívida histórica com a população negra e as regras que podem moldar o futuro político do país. São decisões com um impacto que vai durar, hein? Olha, acompanhar o que acontece no STF é super importante para a gente entender para onde o Brasil está indo. E se análises assim, diretas ao ponto, fazem sentido, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Opa News DR no YouTube. A gente agradece a força. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar, né? Com tanta coisa na mesa de imposto sobre fortunas à liberdade em sala de aula, qual dessas decisões do Supremo vai ter o maior poder de mexer com o dia a dia no Brasil? A resposta não é nada fácil e só mostra o tamanho da responsabilidade que está nas mãos da nossa corte. A gente se vê na próxima.